Fala galera do canal Fala Fono, nós vamos conversar hoje sobre atraso de fala é genético? Se você quer saber mais, fica ligado. E aí, gente, vamos conversar sobre a genética, o desenvolvimento e o atraso de fala? Realmente, a gente tem, cada um, a sua genética, né? O seu DNA, a sua receita, a receita que vai formar, que vai dar as possibilidades do que você pode fazer, né? Então, por exemplo, eu tenho 1,58 m e meio, e eu tenho muito orgulho desse meio. Eu não tenho genética para ser uma jogadora de basquete, por exemplo, né? Na minha família, todo mundo tem estatura mediana para um pouco mais baixa do que a média. Então, assim, por mais que eu tivesse uma nutrição excelente, um sono excelente, fizesse exercícios quando criança, treinasse basquete, dificilmente eu iria me tornar uma pessoa com porte para ser nadadora, para ser jogador de basquete, ou nadadora, ou atleta, porque eu não tenho porte, né? E isso foi uma restrição que a genética me impôs, né? Não foi uma coisa que eu pudesse trabalhar. Na questão do desenvolvimento da fala, não é diferente. A gente não nasce todo mundo no mesmo ponto de partida. Certas pessoas, geneticamente, vão ter um hardware, né? Vão ter estrutura cerebral mesmo, que favorece o desenvolvimento da linguagem da fala, comparado a outras pessoas que não vão ter tanta. Então, é um espectro, né? Do mesmo jeito que a altura é um espectro. A nossa opção, quando a gente nasce, não é assim, você vai ter 1,50, 1,55 ou 1,60. Não, a gente tem todas as alturas ali no meio do caminho. Na fala é a mesma coisa, a gente vai ter todo esse espectro de possibilidades. E aí essas possibilidades vão ser nos dadas pela genética. Só a genética? Não, né? A genética é um fator, ela nos dá as possibilidades. O que vai acontecer vai depender dos estímulos ambientais. Então, se além de eu não ter uma genética muito boa para ser alta, eu ainda tivesse sido uma criança subnutrida, uma criança que fez poucos exercícios físicos, uma criança com problemas de sono, enfim, eu poderia ser menor ainda do que eu sou hoje, né? A minha genética foi para eu ter mais ou menos essa altura, e o meu ambiente favoreceu que eu conseguisse alcançar a altura de que eu tinha um potencial genético, mas poderia não ter favorecido, e eu poderia ter ficado aquém, ter tido uma restrição de crescimento, por exemplo, né? E aí, na fala é a mesma coisa, no desenvolvimento da linguagem é a mesma coisa. Certas pessoas já vão nascer mais propensas a ter um desenvolvimento bom, e certas pessoas já vão nascer propensas a ter mais dificuldades. E aí, isso a gente falando de desenvolvimento padrão, né? Do esperado. E tem genéticas que vão levar a gente para um desenvolvimento que não é o esperado, que é o desenvolvimento, vamos aqui por atípico, né, não gosto muito de usar essa palavra, o que é normal, o que é não normal, porque como definir normalidade, né, é uma coisa bem complexa. Então, algumas pessoas vão apresentar transtornos que envolvem componentes genéticos, a maioria deles envolve componentes genéticos e ambientais, tem alguns que são puramente genéticos, então, por exemplo, síndrome de Down é genético, você tem uma trissomia no cromossomo 21, né, você tirasse esse cromossomo, não teria síndrome de Down. Coloca, tem. Então, é simples assim. Lógico que o ambiente vai influenciar. Por isso que as crianças com síndrome de Down fazem terapia, né? Para dentro da possibilidade que a genética permitiu, elas alcançarem o potencial do seu desenvolvimento. Então, é uma combinação de fatores, sempre, né? Os anos de determinismo genético, eles foram ficando para trás, porque a gente percebeu que, a gente não consegue fazer terapia gênica numa pessoa que já é nascida, né? Até consegue para algumas doenças bem específicas, bem raras, mas é uma coisa caríssima, por exemplo, o pessoal do Zolgema lá, né, que faz para esclerose, enfim, não vou entrar nesse tema porque não é minha especialidade, mas é difícil fazer terapia gênica no sujeito já nascido, né, e a gente não prepara embriões, e também a gente quer fazer isso, entra muito nessa questão de bioética, né, mas a gente sabe que o ambiente vai fazer, inclusive, com que alguns genes deixem de se expressar e outros se expressem, dependendo do que você encontra de estimulação. Então, hoje, o que a gente entende como importante para o desenvolvimento de uma pessoa, qualquer que seja o background genético dela, o panorama genético dela, é que ela encontre bons estímulos que vão fazer com que genes
que nós queremos que se expressem, e genes que nós não queremos que se expressem, deixem de se expressar. Então, essa é a riqueza da estimulação ambiental. Por isso que é tão importante a gente falar de intervenção precoce, por isso que é tão importante a gente falar de estimulação, por isso que é tão importante a gente deixar as nossas crianças viverem, explorarem, correrem, brincarem na lama, interagirem com outras crianças. Por isso que é importante a gente enriquecer o ambiente, porque a gente vai possibilitar com que essa criança tenha o melhor desenvolvimento possível. Então, algumas pessoas vão ter alguns transtornos que são relacionados à falha em linguagem. Outras vão estar no espectro padrão, digamos assim, dentro do que é esperado. E mesmo dentro dessas pessoas, algumas vão poder se comunicar melhor que outras, por N fatores. Um deles, o genético. Outro, o ambiental. E aí depois tem outras camadas ainda, uma camada emocional. Vamos supor que eu sou uma pessoa que se expressa super bem, que escreve redações maravilhosas, mas que eu sou muito tímida. E aí eu não consigo falar na frente dos outros. Então, temos aí várias camadas compondo cada uma dessas pessoas, né? Mas isso para explicar que sim, a genética influencia no desenvolvimento, mas ela não é um fator de determinismo, né? Assim, ela te dá um rol de possibilidades, e dentro deste rol de possibilidades nós temos como trabalhar para que esse sujeito desenvolva o melhor possível dentro das suas possibilidades. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te explicado um pouco sobre essa questão genética e influência na fala. E se você gostou, deixa um like e te vejo na semana que vem.